Agora nós vamos falar de bunda. Como funciona o preenchimento de glúteos masculinos? O Rodrigo Faro causou uma profunda comoção nesse último domingo. Ele abaixou as calças no Dança dos Famosos e mostrou que estava usando uma cueca com enchimento pro bumbum. Ele afirmou que tem o bumbum chamado bumbum gaveta. O senhor sabe o que é um bumbum gaveta? É um bumbum para dentro? Tipo limão? Eu acho que deve ser. Deve ser. Será que os homens buscam maneiras de aumentar os glúteos de outra forma? Para responder essa questão, nós vamos falar agora com a médica Danusa Alves, sócia proprietária e diretora da clínica Leger? Eu falei certo? É Leger, de Porto Alegre. Bom dia, Leger. Danusa Alves. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ô, doutora, recentemente a gente recebeu um especialista aqui em harmonização do outro lado, a harmonização chamada peniana. E que é um negócio que está muito em voga, a turma está procurando bastante e tal. Não dá para falar harmonização, né? É enchimento, o preenchimento de glúteos masculinos. Preenchimento. É uma tendência forte neste 2025, doutora Danusa? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Sim, né, ele cresceu dos últimos 5, 6 anos, cresceu de uma maneira incrível, assim, absurda o número de procedimentos de preenchimento de glúteo nas mulheres. Eu trabalho com preenchimento de glúteo há 15 anos. E eu, então, já fazia preenchimento de glúteo também nos homens, mas nos últimos 2 anos tem crescido de procedimento, a procura, né, por preenchimentos de glúteo também pelos homens. Uma curiosidade que surge quando tem esse termo, né, preenchimento de glúteos masculinos. O preencher do glúteo masculino, ele é diferente do glúteo feminino, são especialidades diferentes. A senhora não trabalha com glúteos femininos, por exemplo? Parou? Alguém está ali? Oi. Oi. Voltou. A senhora me ouviu? O preenchimento de glúteo masculino, se ele é diferente do feminino, isso? Isso, porque me chamou a atenção a especialidade, né? Preenchimento de glúteos masculinos. Quem trabalha com o glúteo masculino não trabalha com o feminino, é isso? Não, trabalhamos. Assim, eu trabalho com glúteos femininos e os glúteos masculinos, mas são harmonizações bem diferentes por causa das características específicas de cada corpo, né? Quando a gente observa o corpo feminino, por exemplo, a mulher normalmente deseja um arredondamento maior de região de quadris, né? Um glúteo mais arredondado quando se olha no perfil, por exemplo, né? Então, quando a gente faz um preenchimento de glúteo feminino, a gente valoriza muito o contorno da mulher, uma cintura mais fina, né? Com uma naturalidade em relação às coxas, né? Quadris, enfim. Já no glúteo masculino, o homem ele tem muito mais preferência por uma harmonização mais atlética. Então, nos glúteos, nós preservamos as laterais, que são as áreas trocantéricas, valorizando a porção superior do glúteo, né, que são o glúteo máximo, médio e mínimo, com um pouco menos de volume na porção inferior. É como se o bumbum cresce mais para trás, né? O da mulher faz mais assim, o do homem faz mais assim. É tipo, de uma forma grosseira. Exatamente. A mulher é assim, o homem é assim. Tá bom. Fala, Dieguinho. Eu queria saber, doutora, qual é o perfil que procuram esse tipo de procedimento? São homens que estão insatisfeitos com a autoestima? O que é que motiva a pessoa? Qual o gatilho? Sabe que nos homens eu não percebo tanto esse impacto na autoestima, sabe? O que eu percebo quando os homens me procuram são homens que precisam, por exemplo, usar sempre o cinto para poder segurar a calça, são homens que sempre sofreram a vida inteira com apelidos, porque não tinha volume de glúteo, e aí coloca a calça, não consegue ter a calça desce mais reta, não tem contorno, e aí às vezes muitos homens fazem atividade física, acabam ganhando muito volume de quadríceps, por exemplo, das coxas,
coxas, e aí o glúteo não acompanha, fica aquele corpo mais desproporcional. Então não percebo assim uma baixa autoestima nos homens, bem diferente das mulheres. As mulheres sim, em sua grande maioria me procuram por uma relação muito de autoestima, né, de empoderamento, de autoestima. Nos homens não, nos homens é um mero refinamento ali do corpo, porque o glúteo muitas vezes só com atividade física acaba sendo muito difícil de conquistar aquela harmonia, né? Aquela harmonia e aquela naturalidade. Ô, doutora Danusa, é também uma questão cultural do homem não gostar de malhar perna. Faz sentido isso? É aquela turma que pula o dia da perna na academia e daí fala, não, perna? Porra nenhuma, eu vou ligar pra Danusa. É meio que isso. Mais ou menos isso, também tem, assim. Então são homens que crescem muita porção, né, a porção de cima, né, então ombros largos, peitoral, costas, e aí acaba descendo um pouco mais, né, com um pouco menos de volume na parte inferior, né, ficando um pouco mais desproporcional. E aí eles acabam procurando. Não tão relacionado, confesso que claro que são homens que se cuidam, mas é exatamente isso. Assim, são homens que muitas vezes eles sofrem uma vida inteira assim, de bullying, né, de piadinhas, de desconforto na roupa. E aí o homem, na verdade, é diferente, porque o homem, quando ele me procura para fazer, é um homem super seguro daquilo que quer. Não, eu quero fazer, me incomoda e ponto, vou resolver isso de uma vez por todas e deu, sabe? A mulher um pouco mais de insegurança, então é muito diferente. Assim, o homem seguro procura o procedimento para resolver o problema. A mulher não, a mulher muitas vezes se torna realmente insegura e procura para tratar essa insegurança, autoestima baixa. Esse procedimento ele é definitivo? Quanto tempo dura, caso eu queira fazer? Ele tá interessadíssimo, viu? Ele vai para Porto Alegre ainda hoje, doutora Danusa. Estou vendo a passagem. Que bom, Dieguinho, vai ser um prazer te receber. Mas assim, é um procedimento que, em média, os ácidos hialurônicos, por exemplo, hoje em dia tem tido uma excelente durabilidade, né? Isso tem durado em torno de um ano e meio. E isso associado com os bioestimuladores, quando a gente a gente propõe uma certa firmeza na porção inferior, esses dois produtos associados conseguem conferir assim, um resultado mais a longo prazo, sabe? Assim, 2, 3 anos de resultados bons. Né? Claro que a velocidade de absorção, Dieguinho, é muito individual. Eu coloco o produto, a velocidade com que o teu corpo absorve esse produto é muito tua. Né? Eu não consigo controlar isso. A maneira como eu consigo fazer para te entregar um ótimo resultado e uma habilidade, é óbvio, usar um produto de boa qualidade e boas testes. Mas a partir disso, o teu corpo começa ali o processo de trabalhar esse produto. E isso é muito individual, então varia muito de um paciente para o outro, mas em média é isso, um ano e meio, por aí, um ano e meio. Ô, doutora, a senhora falou que é ácido hialurônico, né, que é usado nesse Sim. preenchimento de bumbum. Sim. Existe um limite do ácido hialurônico no corpo da pessoa? Por quê? A gente falou com o cara do aumento peniano, e lá é ácido hialurônico também. A galera usa isso na boca também, né? Sim. Então, digamos assim, ó, o cara tá lá, quer dar uma recalchutada geral, o cara vai botar um beição, vai dar uma aumentada ali no pênis, e vai também, para ficar proporcional com a boca e com o pênis, vai botar o bumbum granada. A minha questão para a senhora é, qual o limite da segurança, se existe isso, assim, um limite recomendável, para o cara também não virar o José ácido hialurônico, tá me entendendo? Sabe que, olha, excelente pergunta, Chico, porque a maioria das pessoas confunde um pouco o produto ser autorizado e ser liberado para o uso e não haver limites para o uso. Isso é uma confusão muito grande. Então, no nosso corpo, tudo funciona híbrido, tudo em excesso não vai fazer bem. Né? Então, café a gente pode tomar, mas em excesso é ruim, o sal, açúcar, a água, a comida, né? Tudo tem equilíbrio. No corpo da gente, esses produtos, essas substâncias que nós usamos para fazer aumentos de volume, não são diferentes disso. Então, a grande questão, Chico, é que não existe nós não temos um valor limite individual de cada um, né? Por exemplo, o Chico vai fazer, o Chico tem, sei lá, ele não vem já com esse manual ali, sabe? Olha, de ácido hialurônico, o limite dele é... Vai testando, né? Vai, tipo, é isso.
É o mínimo necessário. Boa. É o ideal para que se faça uma correção e ponto final, é isso. Então, é claro que o que vai te dar um limite, né, o que o paciente precisa saber para que não se cedam essas quantidades é, principalmente, claro, um profissional que saiba não só a técnica, não conheça só dos produtos, mas que tenha uma experiência, porque a experiência é soberana nesses casos, né? Eu já fiz, né, ao longo da minha vida, faço uns 100 glúteos por mês, por exemplo. Caramba! Então eu tenho experiência para poder dizer o que funciona para todo mundo, o que um pouquinho a mais, putz, isso aqui não é legal, né? A gente não esses volumes todos numa única etapa, isso precisa ser fracionado para que eu perceba, que eu saiba como é que o teu corpo vai reagir à presença do produto e a partir disso poder te dizer assim, olha, Chico, tu pode colocar mais ou então não, tu não pode. E é claro que o teu volume é muito diferente do Dieguinho, por exemplo. São homens diferentes, são pessoas diferentes. Ô, doutora, eu tenho uma pergunta pontual, porque assim, quando a gente faz qualquer procedimento no rosto, os médicos falam, olha, você tem que ficar 24 horas sem movimentar muito, não pode fazer exercício físico e tal. Caso a pessoa vá fazer uso da região, quanto tempo que ela pode utilizar, sentar, por exemplo? Sentar. E outra coisa, calma, é porque eu estou tentando perguntar para não dar duplicidade. Caso ela Ela entendeu. Caso ela receba um tapa também, a substância sai do lugar? Boa. Não. Existem, como vocês mesmos falaram, assim, tem ácido hialurônico que nós usamos no lábio, um ácido hialurônico que nós usamos no mento, um ácido hialurônico na mandíbula, peniano e glúteo, né? É claro que são ácidos hialurônicos, né? A molécula é a molécula de ácido hialurônico, mas a maneira como essa molécula ela é sintetizada é muito diferente. Então, quando a gente usa um ácido hialurônico na região glútea, é super importante que nós conheçamos o produto que nós estamos usando para que a gente use um ácido hialurônico que tenha uma reticulação alta, ou seja, uma ligação entre as moléculas muito forte. Um poder de coercividade, uma deformidade, por exemplo, quando se senta, muito maior, assim, não é um produto que pode deformar quando a gente senta ou quando apalpa, né? Então, assim, isso depende muito do tipo de ácido hialurônico que se usa. Na região glútea, são moléculas com uma ligação muito coesa, são ácidos hialurônicos que têm algumas características ali de reologia que conseguem conferir essas características de o produto não ser, ele não se espalha, ele não achata e ele se mantém nessa mesma região, independente de você sentar ou cair, por exemplo, ou se movimentar. É claro que nos primeiros 7 dias a gente pede, né, um repouso maior. A preocupação dele era esses 7 dias. Os 7 dias. Mas eu entendi. Tudo depende do ácido, depende do tapa e também, logicamente, desse descanso aí de 7 dias, né, da segurança. Boa. Isso, descansando 7 dias. O importante é que não sai do lugar. Imagina. Não sai do lugar. Não. Imagina, ficar com a bunda maior que a outra. Onde que... Duas perguntas. Onde que é a aplicação? É no próprio glúteo? É nos dois? Vai picando tudo? Como é que é? Na verdade, dependendo da estrutura de cada homem, mas nós usamos uma cânula. Essa cânula tem, em média, 7, 10 centímetros. Nós usamos, então, em média, 2 furinhos, né? E com essa cânula, a gente fazer uma distribuição em leque ali embaixo da pele, na gordura, né? Por que ela tem esse tamanho, Dieguinho? Porque eu fiquei assustado. 7 centímetros? É um trem grande. Porque daí, com o furinho, eu consigo acessar várias áreas. Eu não preciso ficar picando o bumbum em várias regiões. Então, aí a gente faz uma distribuição em leque, né, na maioria dos casos, associado com a retroinjeção, aplicação em tenda, que daí nós consigamos valorizar aquelas áreas que nós precisamos. Um pouco do polo superior, um pouco mais medial, um pouco mais de projeção, às vezes um pouco inferior. Quanto que sai? Um amigo meu quer saber. Quanto que custa um bumbum novo?
Depende muito da quantidade de ml que vai, porque normalmente o paciente paga por ml, né? Assim como o lábio, assim como o rosto. Mas para a gente conseguir entregar algum resultado, a gente parte de, em média, uns 30 ml em cada lado, né? Pequena quantidade nas correções. Em valores, isso em média... Vamos na média. Ô Danusa, vamos imaginar o seguinte, então. A senhora viu a imagem do Rodrigo Faro, que é um homem realmente forte, né? Bem nutrido, porém desprovido de retaguarda. Uma pessoa com aquela estrutura ali, gasta mais ou menos quanto que o Rodrigo Faro, se não fosse permuta, claro, quanto que ele desembolsaria aí para dar uma tunada no bumbum? Boa. No mínimo 25 mil. Boa. Máximo. Por banda 80, ou o pacote completo? 100, total. Total. Mas acredito que o dele, isso, mais ou menos o valor de uma cirurgia plástica hoje, né? Uns 80 mil por aí. Não, peraí, o do Faro, 80 mil, não tem bunda mesmo, né? Por aí. 80 mil é ácido pra caramba. Isso colocando no cenário mais favorável. Suponhamos que o corpo dele responda bem e reaja bem à presença do produto. Uns 25. Suponhamos que eu preciso de uma quantidade maior de volume, por exemplo. Isso, uns 80. Ô, doutora... Em média, quanto eu faço? Uns 50, 60, em média. Legal. E existe algum outro tipo de produto que é aplicado ou é só o ácido hialurônico mesmo? Existem algumas opções de produtos que nós podemos usar no glúteo, né, dos produtos que são aprovados pela Anvisa. Tudo depende muito do paciente, biotipo, doença prévia, fatores que podem influenciar, né, no produto. Eu sempre digo para as minhas pacientes, né, eu falo, olha, o produto que eu vou usar em ti, quem escolhe é você, é o teu corpo. Eu vou apresentar todas as opções de produtos que eu consigo entregar o resultado desejado, com os riscos, porque é claro que todo procedimento envolve risco, todo produto tem seus riscos e benefícios, e aí eu escolho junto com a paciente, né, de acordo com aquilo que ela deseja para o corpo dela, tanto de expectativa quanto de investimento, enfim, né. Doutora Danusa Alves, muito obrigado pela sua participação. Eu agora me sinto um entendedor desse assunto que para nós sempre está aí na mídia, o pessoal sempre fala. Muito legal.